Você acorda cansado, sem energia e sente que sua disposição foi embora junto com a juventude? E se eu te dissesse que existe um hábito simples, praticado há séculos pelos idosos mais longevos do mundo, capaz de reativar sua vitalidade mesmo após os 60 anos? No Japão, onde milhares de pessoas vivem ativamente até os 90, existe uma prática diária que não requer medicamentos, nem academia, nem dietas milagrosas. E hoje você vai descobrir exatamente o que eles fazem, passo a passo, para manter o corpo forte, a mente alerta e a energia no auge. Quando se fala em longevidade, o mundo inteiro olha para o Japão. Não é coincidência. Esse país asiático lidera há décadas os rankings de expectativa de vida. Lá, é comum ver pessoas com mais de 90 anos caminhando com agilidade, cuidando de suas casas e participando ativamente da vida social. Mas o segredo não está em uma genética milagrosa. Está nos hábitos diários que eles cultivam desde cedo. A forma como comem, como se movimentam, como respiram e como descansam, está diretamente conectada com sua vitalidade. Estudos revelam que esses hábitos não apenas melhoram a saúde cardiovascular e imunológica, como também aumentam a força muscular, potencializam a energia e até a libido, algo que muitos acreditam desaparecer com a idade. No Japão, envelhecer não é sinônimo de decadência. É apenas mais uma etapa rica da vida e da plenitude. E tudo isso começa com algo muito simples, uma rotina matinal consciente, que prepara o corpo e a mente para funcionar em seu melhor estado possível a cada dia. Antes de qualquer suplemento ou remédio, os japoneses mais velhos têm um segredo silencioso. A manhã deles não começa com o celular nem com reclamações por dores, mas com um ritual consciente. Antes mesmo de dar a primeira mordida em qualquer alimento, muitos já estão ativando sua energia de forma natural. Eles se levantam, abrem as janelas para deixar o ar fresco entrar, respiram profundamente, esticam o corpo como se estivessem despertando cada músculo com respeito. Esse primeiro gesto, embora pareça simples, estabelece o tom do dia inteiro. Enquanto em muitas partes do mundo a manhã começa com pressa, café forte e um corpo rígido que mal sai da cama, no Japão, a primeira hora do dia é sagrada. Acredita-se que a forma como você começa o seu dia impacta diretamente o seu metabolismo, sua mente e sua longevidade. Por isso, movimentos suaves como alongamentos, respiração lenta e caminhadas curtas ao sol fazem parte de uma rotina ancestral que já provou sua eficácia ao longo de gerações. Não se trata de exercícios intensos, nem de academias caras. É algo que qualquer pessoa pode fazer, mesmo aos 70, 80 ou mais. Levantar-se, esticar os braços para o céu, girar o pescoço lentamente, caminhar pela casa com calma. Esse tipo de movimento ativa a circulação, lubrifica as articulações e envia uma mensagem clara ao cérebro. Estou vivo, estou presente, estou pronto para este dia. E quando o corpo sente isso, ele responde com mais energia e menos dor. Além disso, o contato com a luz solar na primeira hora da manhã ajuda a regular o relógio biológico, melhorar o humor e equilibrar a produção de melatonina. Muitas pessoas idosas sofrem com problemas de sono e fadiga constante, sem saber que uma caminhada matinal de 10 minutos pode ser mais eficaz do que um comprimido. O hábito japonês une corpo, mente e natureza em um único momento de reconexão diária. Para quem sofre com rigidez matinal, bastam alguns minutos de movimento consciente. Subir e descer os pés como se estivesse caminhando sentado, fazer círculos com os ombros, abrir e fechar as mãos com intenção. Esses pequenos gestos reduzem o risco de quedas, melhoram a flexibilidade e aumentam a autoconfiança. E o melhor, não têm efeitos colaterais, não exigem dinheiro, apenas constância e disposição para cuidar de si mesmo.
Enquanto muitos começam o dia reclamando de cansaço, os japoneses ativam sua energia sem forçar o corpo, sem pressa. E é justamente essa suavidade que preserva sua força. Porque quando tratamos o corpo com cuidado desde cedo, ele responde com gratidão ao longo do dia. Mas não se trata apenas de movimento físico. Depois de ativar o corpo com movimentos suaves, os japoneses passam a outro pilar fundamental de sua vitalidade, o café da manhã. Mas não é qualquer café da manhã. Longe dos hábitos ocidentais de pão branco, açúcar, leite processado e embutidos, no Japão, mesmo entre os maiores de 60 anos, a primeira refeição do dia é tratada como um ato de cuidado e prevenção. É um momento de nutrição consciente, não apenas para saciar a fome, mas para preparar o corpo e a mente para funcionar bem ao longo de todo o dia. Um típico café da manhã japonês pode incluir arroz no vapor, sopa de miso, peixe grelhado, vegetais fermentados e chá verde. Essa combinação pode parecer leve, mas é densa em nutrientes. O arroz fornece energia de liberação lenta, o peixe oferece proteínas de alta qualidade e ômega 3, a sopa de miso, melhora a digestão e fortalece o sistema imunológico, e o chá verde, rico em antioxidantes, ajuda a combater o envelhecimento celular. Não há alimentos ultraprocessados, nem açúcares adicionados, nem ingredientes artificiais. Essa forma de se alimentar mantém os níveis de açúcar no sangue estáveis, evitando os picos que causam fadiga, irritabilidade e vontade de comer mais. Muitos idosos que se sentem sem energia no meio da manhã estão, sem saber, presos a um ciclo de má alimentação matinal. Começam o dia com pão, margarina e café forte, o que causa uma subida rápida de energia e uma queda ainda mais brusca. Em vez disso, o modelo japonês oferece força sustentada, clareza mental e um intestino mais equilibrado. Outro ponto-chave é a quantidade. Não se trata de comer em excesso, mas com equilíbrio. No Japão, valoriza-se o princípio do hara hachibu, que significa comer até estar 80% satisfeito. Isso ajuda a evitar o desconforto após as refeições, melhora a digestão e previne o ganho de peso. Além disso, alimentos fermentados como o miso, o natto ou o tsukemono nutrem a microbiota intestinal, que está diretamente relacionada à energia, à imunidade e ao humor. E é impressionante notar como os idosos japoneses se alimentam com atenção, mastigam mais devagar, observam os alimentos, agradecem por eles. Essa relação com a comida não é emocional nem impulsiva, é consciente. Isso também influencia no metabolismo e na saciedade. Comer rápido, na frente da televisão ou do celular, faz com que o cérebro não registre bem o que foi consumido, e o corpo continua pedindo mais, mesmo estando cheio. Uma sugestão prática para quem deseja começar: tente substituir o pão branco por arroz integral, o café por chá verde ou de cevada, o embutido por uma porção de peixe ou ovo com vegetais cozidos. Comece com uma única mudança. Observe como seu corpo se sente depois. Talvez você não note uma transformação imediata, mas com o passar dos dias, seu nível de energia, sua digestão e sua clareza mental falarão por si só. Comer pode ser seu remédio ou seu peso, e você decide isso a cada manhã. E você, como começa o seu dia? Se a primeira coisa que entra no seu corpo é algo que inflama, acelera ou enfraquece, como esperar que ele funcione com plenitude? A partir dos 60 anos, cada escolha conta. E o que você faz antes do meio-dia pode determinar como vai se sentir até a noite. Mas não basta apenas alimentar o corpo. O que você faz com a sua mente também importa.
Em muitas culturas, o dia começa com barulho, preocupações, notícias negativas e uma lista interminável de tarefas. Mas no Japão, especialmente entre os mais velhos, existe uma prática silenciosa que se mostrou tão poderosa quanto a atividade física e a alimentação saudável, o cultivo da serenidade mental ao despertar. Não se trata de religiosidade, e sim de um momento de presença. Pode ser uma breve meditação, uma oração tranquila ou simplesmente observar o jardim enquanto se respira com calma. Esse gesto, embora invisível aos olhos, transforma profundamente o corpo por dentro. O silêncio matinal reduz a produção de cortisol, o hormônio do estresse, e permite que o sistema nervoso se equilibre antes de ser bombardeado pelas exigências do dia. Estudos mostram que pessoas idosas que praticam meditação ou técnicas de atenção plena têm menos problemas de memória, sofrem menos com depressão e até vivem mais anos com autonomia. É um tipo de cuidado que não se vê, mas se sente. É o momento em que a alma se alonga junto com o corpo. Muitos japoneses começam o dia sentados em posição seiza ou simplesmente com as pernas cruzadas, de olhos fechados, deixando o pensamento se acalmar como um lago. Eles não lutam contra o barulho mental, apenas o observam, e essa observação permite que não reajam por impulso diante dos desafios do cotidiano. Após os 60 anos, a calma não é um luxo, é uma necessidade vital, porque o corpo já não tolera tanto estresse sem consequências. O ato de contemplar a natureza, ouvir o canto dos pássaros ou sentir o vapor do chá quente entre as mãos, também é uma forma de meditação ativa. Não é necessário sentar como um monge para alcançar seus benefícios. Basta estar presente, ainda que por 5 minutos. Esse pequeno intervalo ajuda a organizar os pensamentos, reduzir a ansiedade, diminuir a frequência cardíaca e aumentar a clareza mental. É como reiniciar o sistema antes que o dia comece. Além disso, a serenidade ajuda a tomar melhores decisões, desde o que comer até como reagir a um comentário desagradável. Aos 60, 70 ou 80, o poder da mente continua sendo o leme do corpo. Se você está ansioso ou irritado desde cedo, tudo o que fizer será filtrado por essa energia. Mas se cultivar a calma desde o primeiro momento, até as dores físicas parecem diminuir. É ciência, mas também é sabedoria ancestral. Uma sugestão prática: antes de ligar a televisão ou olhar o celular, sente-se por alguns minutos em silêncio. Respire fundo. Agradeça pelo dia. Coloque uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen. Sinta o ar entrando e saindo. Você não precisa de mais nada além disso. Se conseguir fazer isso todas as manhãs, notará que os dias começam a fluir com menos peso e mais equilíbrio. Esse é o presente da quietude. Não é mágica, é consciência. É o reconhecimento de que a mente também precisa de um café da manhã, mas feito de paz. E quando o corpo está tranquilo, chega o momento de dar o próximo passo. Um que muitos idosos ignoram, mas que no Japão é essencial para manter a força sem depender de academias nem de medicamentos. Uma das diferenças mais notáveis entre o estilo de vida japonês e o ocidental está no movimento diário. No Japão, os idosos não veem o exercício como algo separado da rotina, como se fosse uma obrigação incômoda. Pelo contrário, eles incorporam movimentos constantes ao longo do dia. Sentar-se no chão, agachar para cozinhar, caminhar pelo bairro, cuidar do jardim, subir escadas, tudo isso faz parte de uma ativação muscular contínua que mantém o corpo funcional e jovem. Enquanto em muitos países as pessoas se sentam em sofás altos e caminham pouco, os japoneses mais velhos estão acostumados a agachar e levantar sem dificuldade. Essa prática fortalece as pernas, mantém as articulações ativas e preserva o equilíbrio, e fazem isso não por estética, mas por hábito,
Por isso, até os 80 ou 90 anos, é comum ver idosos no Japão caminhando rápido, com a postura ereta e passos firmes. É o resultado de anos de movimento cotidiano, não de treinos exaustivos. O corpo humano foi feito para se mover, e quando não usamos, ele se enferruja. É como uma bicicleta abandonada na chuva. Os músculos enfraquecem, as articulações endurecem e o equilíbrio se perde. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para reativar essa máquina. A partir dos 60 anos, pequenos gestos como levantar-se sem apoio, caminhar descalço pela casa, subir escadas ou simplesmente se alongar de vez em quando podem fazer uma enorme diferença. Muitos idosos acreditam que precisam de academias caras ou rotinas pesadas para se manterem fortes. Mas isso não é verdade. O que realmente transforma o corpo é a constância. No Japão, os mais velhos se agacham para servir o chá, caminham para comprar vegetais frescos, carregam pequenas sacolas com orgulho. Esses atos simples mantêm o sistema linfático em funcionamento, a circulação ativa e os quadris móveis. E com isso, previnem-se a perda de massa muscular e até as quedas. Uma prática útil que você pode começar hoje. Coloque uma cadeira baixa em casa e pratique sentar e levantar lentamente, sem usar as mãos. Ou caminhe pela sua casa durante 5 minutos a cada hora. Se puder, faça movimentos circulares com os braços. Gire os tornozelos, movimente os dedos. São micromovimentos, mas ensinam ao corpo que ele ainda está vivo, que ainda pode. E quanto mais você usa, mais ele responde com força. Lembre-se, não se trata de fazer mais, e sim de fazer com intenção. A energia não se perde com a idade, ela enfraquece com o desuso. E se você voltar a se mover com constância, mesmo que pouco, estará enviando uma mensagem ao seu corpo. Ainda estou no jogo. É assim que os japoneses desafiam a fragilidade. Não com músculos grandes, mas com disciplina diária e movimentos inteligentes. E justamente quando parece que o segredo está completo, há um ingrediente final que une todos esses hábitos. Um que não se vê, mas que faz toda a diferença. Quer saber qual é? No Japão, a longevidade não é tratada como um acidente de sorte, mas como o resultado de um compromisso diário. Não se espera os sintomas aparecerem para começar a cuidar do corpo. Age-se antes. É uma cultura que entende que o verdadeiro remédio é a prevenção. Isso fica claro entre os idosos, que não veem a idade como desculpa para desistir, mas como motivação para cultivar saúde todos os dias, em cada detalhe. Esse compromisso não se trata de grandes transformações da noite para o dia. Trata-se de pequenos hábitos, repetidos uma e outra vez com constância. Enquanto muitas pessoas esperam se sentir mal para mudar a alimentação ou começar a se movimentar, os japoneses se antecipam. Eles fazem isso mesmo quando estão se sentindo bem, porque sabem que a disciplina de hoje será a liberdade de amanhã. E porque entendem que o que está em jogo não são apenas mais anos de vida, mas mais vida nos anos. Um exemplo inspirador é o da senhora Toyo Shibata, que aos 92 anos se tornou uma escritora de sucesso no Japão. Ela começou tarde, sem nenhuma experiência anterior, mas com o desejo firme de se expressar. E por que isso importa aqui? Porque mostra que nunca é tarde para começar algo novo. Cuidar do corpo, mudar os hábitos, experimentar uma nova rotina matinal. Tudo isso pode começar aos 60, 70 ou 80 anos. Não importa quando você começa, importa se você decide se comprometer. Muitos pensam que precisam de tempo, motivação ou das condições perfeitas para começar a cuidar da saúde. Mas o que realmente é necessário é decisão. Os japoneses não se perguntam se estão com vontade de fazer o ritual matinal, se vale a pena caminhar hoje ou se estão animados para meditar. Simplesmente fazem, porque entenderam que o cuidado diário não é negociável. É uma expressão de amor próprio e respeito pela vida.
Você pode aplicar esse compromisso agora mesmo. Escolha um dos hábitos que viu aqui, apenas um, e pratique todos os dias durante uma semana. Talvez você comece a se alongar ao acordar, ou mude o seu café da manhã, ou caminhe 10 minutos ao sol. Seja qual for a escolha, faça como se fosse uma promessa consigo mesmo. Você não precisa mudar toda a sua vida de uma vez. Basta um hábito, uma prática, um passo. Ao repetir esse gesto diariamente, você vai perceber que sua mente se fortalece, que seu corpo responde, que seus dias ganham ritmo e que as pessoas ao seu redor também se inspiram. Porque o compromisso com a longevidade não se trata de viver mais apenas para si mesmo, mas de viver melhor para compartilhar mais tempo com quem se ama, com autonomia, com alegria e com dignidade. E se você tentasse por apenas 7 dias, o que poderia descobrir sobre si mesmo? Como seu corpo se sentiria? Não espere estar exausto para cuidar da sua energia. O melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor momento é agora. E para que tudo isso funcione, existe algo mais. Algo que muitos esquecem, mas que pode despertar o melhor que ainda vive dentro de você. Uma das crenças mais limitantes que muitos idosos carregam é a ideia de que já é tarde demais para mudar. Já tenho 65, nessa idade não tem mais jeito. Meu corpo não é mais o mesmo. De frases repetidas que acabam se tornando profecias. Mas a verdade é outra. Seu corpo ainda pode te surpreender. Mesmo depois dos 60, 70 ou 80, seu organismo ainda é capaz de se adaptar, se regenerar e responder com vitalidade. Tudo o que ele precisa é do estímulo certo. A ciência já demonstrou que a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de formar novas conexões, não desaparece com a idade. O mesmo acontece com os músculos, ossos e células. Quando recebem bons nutrientes, movimento constante e descanso suficiente, eles começam a se renovar. Talvez não com a velocidade da juventude, mas com uma eficiência admirável. Muitos idosos redescobrem sua força após décadas de sedentarismo, simplesmente porque decidiram começar. Você não precisa correr uma maratona, nem virar um monge zen, nem seguir uma dieta extrema. Só precisa fazer o possível com o que você tem. Dormir melhor, comer com mais consciência, alongar o corpo com carinho, respirar fundo todas as manhãs. Esses gestos simples geram efeitos profundos. E quando feitos com constância, o corpo responde como se dissesse: obrigado por não ter me abandonado. Não importa se você sente dores, se está mais lento, se acredita que já é tarde demais. O que importa é o que você faz hoje. No Japão, centenas de milhares de idosos praticam esses hábitos e continuam ativos, alegres e fortes. Não porque tenham genes especiais, mas porque escolheram não desistir. Eles provam que a energia não depende da idade, mas da atitude. E se eles conseguem, por que você não conseguiria? Seu corpo quer viver. Suas células ainda lutam para se regenerar a cada noite. Seu coração continua batendo com esperança. Sua respiração ainda traz vida. Nada está perdido. Você só precisa lembrar o seu organismo de como florescer novamente. Isso se faz passo a passo. Hábito por hábito, sem pressa, mas sem parar, porque cada dia é uma nova oportunidade. Experimente, adote o hábito japonês por uma semana. Tente acordar com alongamentos suaves, prepare um café da manhã nutritivo, reserve um momento de silêncio, caminhe 5 minutos sob o sol. Faça isso todos os dias, como quem rega uma planta. E depois, me conte como se sente. Talvez você descubra que o vigor não foi embora, só estava adormecido. Não existe idade para recuperar a energia, só é preciso decisão. Seu corpo ainda pode te surpreender. Só falta uma coisa, que você lhe dê uma nova chance. Depois de conhecer o hábito japonês que ajuda a recuperar a energia e a vitalidade após os 60 anos,
Fica claro que não estamos falando de fórmulas milagrosas nem de soluções complicadas. Trata-se de algo muito mais poderoso, a decisão diária de cuidar de si mesmo. Com pequenos gestos, físicos, mentais e nutricionais, é possível voltar a sentir o corpo com força, a mente com clareza e o coração com entusiasmo. Sim, mesmo depois dos 60. Adotar um único hábito já pode fazer diferença. Você não precisa esperar ficar doente para agir. Comece hoje. Comece de forma simples. Cada mudança consciente que você faz abre a porta para uma vida mais plena, mais longa e mais feliz. E quando você melhora, também impacta quem está ao seu redor. Porque cuidar da sua saúde não é apenas um presente para você. Também é um ato de amor pela sua família, seus amigos, sua comunidade. Então, se esse conteúdo te inspirou, te motivou ou te deu uma nova perspectiva sobre sua saúde, faça agora algo ainda mais importante. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa recuperar a energia e a esperança. Talvez, para essa pessoa, este vídeo seja o primeiro passo para uma nova vida.